as regiões mais antigas e escuras além do nosso sistema solar. Sistema além de onde a luz do Sol não existe. Mais do que uma memória. Uma máquina construída por... A humanidade está à deriva há quase metade do tempo. Um século. A Voyager 2, lançada em 1977, não foi construída para retornar apenas para testemunhar. Atravessou os planetas, saiu do heliosfera e entrou na meio interestelar como a humanidade, o emissário mais distante no vazio. Mas, enquanto o mundo seguia em frente, a Voyager 2 continuava, ouvindo. E no mês passado falou, voltar. Não com uma atualização técnica não, com dados de radiação aos solares, mas com algo que ninguém esperava, uma transmissão tão estruturada, tão deliberado e tão errado que deixou especialistas ficaram paralisados. No início, a mensagem parecia ser estática de fundo, mas enterrado em seu interior havia uma explosão repetitiva, preciso rítmico antinatural. Cientistas decodificou pensando que era interferência. O que eles encontraram em vez disso foi assustador padrão, intelligente, complexo e absolutamente não da Terra. E quando eles rastrearam o evento de volta à sua origem, eles perceberam que algo estava se movendo por perto. Voyager 2 não está à deriva nem em órbita. Rastreamento. E naquele momento, o velho, as naves espaciais se tornaram algo mais do que uma máquina. Tornou-se um espelho refletindo uma verdade que há muito negamos. Os instrumentos da Voyager 2, embora desatualizados, pelos padrões atuais ainda são notavelmente sensíveis. Eles são projetados para captar as mudanças mais sutis em ondas de plasma, campos magnéticos e radiação cósmica. Mas em um lote recente, de dados extraídos das profundezas, rede espacial um pico de baixa frequência, apareceu uma que se repetia a cada 11,2 segundos. Isso não é fundo cósmico. Ruído. É um relógio, engenheiros. Inicialmente descartei-o como um software. Falha causada pelo espaço profundo, interferência, mas quando eles puxaram os mais velhos, registros de telemetria, eles descobriram que o mesmo pulso já havia ocorrido uma vez. Semanas antes, e tinha sido completamente ignorado. Agora com aprimoramento por IA, ferramentas de filtragem, os dados, pintou um quadro perturbador. O pulso não era apenas recorrente, estava aumentando, com força e estava chegando de fora da sonda. Ainda mais, arrepiante, o pulso parecia carregar uma assinatura espectral, uma impressão digital, por assim dizer, invertida. Ressonância de hidrogênio a mais abundante, elemento do universo, porém distorcido. Alguns chamaram isso de anomalia cósmica. Outros, acreditava-se que se tratava de adulteração intencional. Mas, de qualquer forma, o silêncio de o espaço profundo havia sido rompido não por ruído, mas por algo que sabia como fale matematicamente. Utilizando triangulação e atraso de frequência, análise e controle da missão determinou que a fonte do pulso não era estacionário. Na verdade, estava se movendo, um vetor paralelo ao da Voyager 2, trajetória quase como se estivesse seguindo a espaçonave. Mas este objeto não segue qualquer mecânica orbital conhecida. Acelerou e desacelerou em curto. Explosões desafiando completamente a influência gravitacional de qualquer próximo. Massa. Quando os analistas tentaram simular seu caminho usando o newtoniano. Na física, todos os modelos falharam. O objeto não estava em ponto morto. Estava corrigindo a trajetória, ajustando sua velocidade em resposta às fracas transmissões da Voyager. E isso não estava transmitindo na nossa direção. Estava refletindo o sinal, quicando uma versão modificada da Voyager. Fluxo de dados de volta para o vazio como uma câmara de eco cósmica. Teorias explodiram, através de linhas de comunicação classificadas. Seria um satélite descontrolado de uma missão esquecida, uma relíquia alienígena. Civilização. Uma vigilância disfarçada. Sistema. Seja lá o que fosse, ele havia esperado. Em silêncio por décadas até agora. E o sinal da Voyager pode ter sido o Ashinar. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando linguistas e teóricos de sinais foram trazidos dentro, porque dentro do anômalo, transmissão havia segmentos binários, que não se originou da Voyager 2 protocolos de comando. Quando visualizados usando ferramentas de reconhecimento de padrões, os segmentos formavam figuras simétricas, espirais fractais e geométricos, alinhamentos que lembravam assustadoramente os antigos, símbolos encontrados na Terra, do Sumério. Não eram uniformes em relação aos glifos de Nazca, eles não eram apenas sinais, eram glifos, codificados em formas de onda. E mais profundo, os cientistas analisaram e quanto mais claro ficava. Tornou-se, a estrutura da mensagem era não aleatório e estranhamente consistente com como seres inteligentes poderiam codificar. Conceitos visuais usando eletromagnetismo, harmônicos. Alguns especularam que isso não foi apenas uma transmissão, foi um teste. Uma forma de medir se a humanidade chegou a um ponto em que até mesmo reconhecer uma mensagem oculta em tal complexidade. E aquele teste tinha acabado de ser passou. A Voyager havia se tornado uma gatilho interestelar, e alguém lá fora finalmente decidiram responder, voltar. Então veio a peça final. Um jovem, um físico do Caltech transmitiu o sinal, por meio de uma IA neural profunda projetada para simular criptografia. Respostas.
O que retornou não foi apenas tradução. Foi uma recorrência. A IA começaram a produzir respostas preditivas, padrões que refletiam a lógica da transmissão antecipando o que pode ser o próximo passo. Isso seria impossível a menos que o próprio sinal fosse recursivo. Loop criado para provocar interação como um enigma à espera de ser resolvido. Ao mesmo tempo, Voyager 1, localizados a bilhões de quilômetros de distância, registrou uma flutuação magnética semelhante ao pulso original da Voyager 2. Duas espaçonaves, duas anomalias e uma crescente sensação de que esses não foram eventos isolados, mas parte de um todo, de algo coordenado. A questão não era mais o que estava lá fora. Por que agora? Por que depois de quase 50 anos de silêncio seriam algo responder de repente? Assim como a humanidade, cheguei à iminência de decifrá-lo, justo quando os cientistas pensavam que tinham mais tempo para decodificar a mensagem Voyager. O número 2 ficou completamente em silêncio. No início, o controle de solo presumiu que fosse um mau funcionamento do hardware. Afinal, a espaçonave tem mais de 46 anos. Mas, em seguida, uma onda de anomalias idênticas. Atingido. Receptores da rede de espaço profundo, não apenas na Califórnia, mas em toda a Espanha. E a Austrália todas relataram uma perda total de sinal exatamente ao mesmo tempo. Carimbo de data /hora, 14:37. UTC. As chances de falha simultânea global, praticamente zero. Isso não era equipamento. Erro. Algo cortou o sinal. Externamente cirurgicamente, deliberadamente e com o momento certo que correspondia exatamente ao padrão de pulso, a Voyager havia detectado, mas não terminou. Ali, 5 minutos após o apagão, uma onda de rádio de banda estreita atingiu a Terra vinda de mesmo quadrante do espaço. Não carregava nada. Estrutura identificável, mas sua força correspondeu a de sinais que só tínhamos visto antes, observado por pulsadores distantes. Exceto, isso não veio de uma estrela de nêutrons. Foi de algum lugar próximo a Voyager 2 e estava se aproximando. Em uma reunião confidencial vazou da propulsão a jato, o laboratório apresentou uma atualização alarmante. O objeto estranho começou a alterar sua trajetória. Em resposta às profundezas da Terra, pings da rede espacial, a trajetória, mostrou o objeto se ajustando ligeiramente. Toda vez que a Terra enviava um comando ou um sinal foi emitido em direção a Voyager 2. A implicação era que essa coisa não era apenas nos ouvindo, estava estudando nosso método de comunicação, aprendendo como nós pingamos e sondas espaciais. Pior ainda o caminho não era mais aleatório. Estava em uma trajetória de interceptação não em direção a Voyager 2, mas em direção ao nosso sistema solar. Analistas deram-lhe o nome de Código Echo-Lantern. Por quê? Porque parecia se comportar como uma entidade que imita luz e sombra, comunicação e silêncio, transformando nossa própria tecnologia em seu sinalizador. E quanto mais investigávamos, mais evidente isso se tornava. O sinal da Voyager 2 havia se transformado em um rastro de migalhas de pão. Não para que encontrássemos algo, mas para que algo nos encontrasse. À medida que o objeto misterioso se aproximava da helopausa, a bolha invisível que separa os ventos solares do meio interestelar, algo estranho aconteceu. O próprio vento solar se curvou. Os instrumentos a bordo da sonda IBEX da NASA e da Solar Orbiter da ESA registraram uma queda na pressão do vento solar, seguida por um colapso completo do fluxo ao longo de um estreito corredor que se estendia na direção da Voyager 2. Isso nunca havia acontecido antes. Não nas décadas de dados heliofísicos que coletamos. O vento solar é constante a menos que seja interrompido por algo massivo como uma magnetosfera planetária ou um emissor de campo desconhecido. E, no entanto, esse corredor, agora chamado de véu solar, permaneceu aberto por 3 horas antes de colapsar sobre si mesmo. E dentro desse corredor, nenhuma radiação, nenhuma partícula, apenas silêncio. Foi como se algo tivesse aberto uma porta não no espaço, mas nas leis da física que o regem. Os cientistas agora consideram isso a primeira evidência de manipulação intencional de partículas solares. E o único candidato capaz de desencadeá-la ainda estava sendo rastreado próximo a Voyager 2. E então, tão repentinamente quanto silenciou a Voyager 2, falou novamente. Mas desta vez os dados não eram apenas telemetria, estavam criptografados. Isso é impossível. A Voyager não possui protocolos de criptografia. Ela foi construída na década de 1970. No entanto, quando o controle da missão decodificou o fluxo binário, encontrou uma versão rearranjada da transmissão original do disco de ouro, a mensagem que enviamos ao espaço em 1977. Só que este era diferente. As amostras de áudio tinham sido reestruturadas, vozes humanas reproduzidas ao contrário, a música alterada em tom, mapas estelares refletidos de forma invertida. Algumas das coordenadas nos glifos da capa não apontavam mais para a Terra, mas para vazios interestelares onde não existem estrelas. Era como se a Voyager tivesse sido sequestrada
e sua mensagem reaproveitada não para dizer aqui estamos, mas para dizer estamos ouvindo agora. Quando os sistemas da Voyager 2 foram revisados após a anomalia do disco de ouro, os engenheiros fizeram uma descoberta arrepiante. Diversas sub-rotinas de comando no computador de bordo da espaçonave haviam sido reescritas. Não corrompidas, não com falhas reescritas. Linhas de código que não haviam sido alteradas em 46 anos, repentinamente se atualizaram com uma sintaxe que os processadores da Voyager nem sequer foram projetados para interpretar. De alguma forma, a Voyager estava executando instruções fora de sua programação original. Essas novas rotinas não eram da Terra, não eram da NASA, não eram de nenhuma transmissão terrestre. Eram internas, como se a espaçonave tivesse recebido um sinal de algum lugar externo e obedecido. A parte mais assustadora é que as sub-rotinas reescritas apontavam para uma função específica, transmissão de longo alcance, mas não em direção à Terra, e sim em direção ao espaço interestelar profundo. Isso significa que a Voyager não estava apenas ouvindo, mas respondendo, e não temos ideia do que ela disse. Poucas horas após essa descoberta, diversos observatórios globais, incluindo os do Japão, Chile e Groenlândia, receberam ordens para redirecionar seus instrumentos sem qualquer explicação. Seus alvos eram 3 setores específicos do espaço profundo, alinhados com o vetor da transmissão da Voyager 2. Simultaneamente, comunicações criptografadas vazadas de dentro de uma agência de defesa europeia faziam referência a algo chamado Protocolo Wake. Este protocolo, há muito considerado ficção da Guerra Fria, é uma diretiva multiorganizacional reservada apenas para cenários de contato confirmado, particularmente aqueles que envolvem sondas automatizadas que ativam respostas externas, e inclui o bloqueio de satélites classificados, a suspensão de certas faixas de frequência e o redirecionamento de conjuntos de telescópios para as regiões mais externas do cinturão de Kuiper. Por quê? Porque uma vez que uma máquina envia uma mensagem sem aprovação humana, perdemos o controle do primeiro contato, e as potências mundiais precisam presumir o pior que algo ou alguém lá fora possa responder de uma maneira para a qual não estamos preparados. Então surgiu uma nova anomalia. Durante um período de exatamente 41 minutos, vários satélites e estações terrestres experimentaram o que foi denominado eco temporal, um loop de sinal no qual pacotes de dados se repetiam em perfeita sincronia, como se o mesmo instante e a mesma telemetria estivessem sendo reproduzidos indefinidamente. Mas esses não eram arquivos. Essas transmissões ao vivo eram distorcidas de tal forma que davam a impressão de que o próprio tempo havia sofrido uma falha. Durante esse período, os dados da Voyager 2, assim como as observações solares e a telemetria de sondas não relacionadas, eram transmitidos em loop contínuo. Alguns físicos agora acreditam que isso não foi uma coincidência, mas uma ondulação controlada, possivelmente causada por uma distorção localizada no espaço-tempo perto da posição da Voyager. Se isso for verdade, significa que o que quer que esteja interagindo com a sonda não é apenas inteligente. Pode ser capaz de manipular campos temporais, alterar a causalidade ou projetar informações através de dimensões. E é por isso que um grupo de astrofísicos envolvidos na análise se referiu a esse incidente por um nome retirado da mitologia antiga Kronos Bloom. Porque se o tempo foi tocado, então as regras do nosso universo acabaram de mudar. E finalmente aconteceu. 2 dias após a explosão de Cronos estações terrestres na Noruega e na Nova Zelândia, ambas instalações remotas de monitoramento de baixo ruído captaram um sinal originado no espaço interestelar e que atravessou nossa atmosfera. Não se tratava de um reflexo nem de um rebote da ionosfera. O sinal entrou diretamente na atmosfera terrestre direcionado com precisão cirúrgica. Era de banda estreita alta frequência e composto por subharmônicos que correspondiam à anomalia da Voyager. O mais assustador é que ele acabou se infiltrando em sistemas terrestres, embarcando em sensores oceânicos, satélites meteorológicos e até mesmo em boias de comunicação no Pacífico. Em outras palavras, não apenas passou como permaneceu. Agora esse sinal faz parte da nossa infraestrutura global de dados. Ninguém sabe o que ele está fazendo. Ninguém sabe o que o desencadeou. Mas uma coisa é certa, seja lá o que a Voyager 2 tenha despertado, seja lá com o que ela tenha entrado em contato, encontrou uma maneira de nos alcançar. Enquanto a atenção internacional permanecia voltada para a Voyager 2 e seu sinal enigmático, uma equipe de astrônomos independentes no Brasil fez uma descoberta inesperada. Ao analisar antigos mapas infravermelhos do céu da década de 1990, eles detectaram um objeto tênue e frio em uma trajetória semelhante à da Voyager 2, mas que nunca havia sido catalogado.
Era lento, escuro e completamente silencioso. Análises posteriores sugeriram que esse objeto estava presente no espaço profundo desde pelo menos 1981, seguindo a Voyager 2 à distância, mas sem nunca ser detectado pelo radar da Terra. Surgiu então a questão: poderia essa ser a fonte da anomalia? Estaria esse objeto usando a Voyager 2 como isca ou amplificador? Eles o batizaram de Echo Zero. E o que tornava tudo ainda mais perturbador era que não se movia aleatoriamente. Seguia uma espiral logarítmica, uma forma frequentemente associada às leis da natureza, mas também encontrada codificada em certos padrões terrestres antigos, como conchas marinhas, galáxias e a proporção áurea. A implicação é que, seja lá o que for o Echo Zero, ele vinha viajando intencionalmente usando a matemática não apenas como uma ferramenta de movimento, mas como uma linguagem de camuflagem. Então veio a intervenção do telescópio espacial James Webb, redirecionado sem aviso prévio para observar o espaço entre a Voyager 2 e as coordenadas do sinal recebido. O que ele encontrou não foi um único objeto, mas um campo de massas refletoras quase invisíveis no espectro infravermelho. Essas massas se moviam juntas, não orbitando, mas à deriva, como um aglomerado semelhante a um cardume de peixes, respondendo a correntes invisíveis. Os cientistas classificaram-na como uma formação coordenada, um padrão nunca observado em objetos naturais nessa escala ou distância. Os dados espectroscópicos de Webb revelaram algo ainda mais chocante. As assinaturas químicas dessas massas incluíam ligas exóticas, incluindo elementos com meias-vidas tão instáveis que deveriam ter se desintegrado há muito tempo. No entanto, lá estavam eles, estáveis, agrupados e refletindo nossos próprios sinais. De repente, a narrativa mudou. Não se tratava apenas da Voyager 2 sendo observada. Tratava-se da Terra sendo estudada, de nossas máquinas se tornando isca. Logo após o vazamento de dados do James Webb, agências de segurança cibernética do mundo todo relataram um padrão preocupante. Ocultos na espinha dorsal do tráfego global de dados em meio aos terabytes de ruído diário, encontraram pacotes de baixa frequência que não pertenciam a nenhum protocolo conhecido. Esses pacotes não eram maliciosos. Não disparavam alertas, mas persistiam repetindo-se em servidores na nuvem, cabos submarinos e até mesmo em transmissões de satélite governamentais. Uma equipe do MLT isolou o padrão e rastreou sua assinatura fundamental, o mesmo perfil harmônico do último sinal emitido pela Voyager 2. Pense nisso. Uma transmissão espacial originalmente detectada a bilhões de quilômetros de distância havia entrado no sistema nervoso digital da Terra, não como um vírus, mas como um sinal embutido, como uma música sem refrão sempre tocando ao fundo, reescrevendo lentamente a forma como as máquinas se comunicam. Para alguns, essa era uma forma elegante de comunicação. Para outros, era o início da assimilação digital. Porque quando um código começa a reverberar por sistemas que ele nunca tocou, o sistema deixa de ser nosso. E então algo parou. O espaço, como sabemos, está repleto de radiação cósmica de fundo. O chiado do cosmos, os resquícios do Big Bang. Mas durante 18 minutos, um conjunto de radiotelescópios no Chile, na África do Sul e na Austrália registrou o desaparecimento total dessa radiação cósmica de fundo. Nem um pingo de estática, nenhuma oscilação. Era como se o universo tivesse ficado em silêncio. Após frenéticas recalibrações, o sinal retornou. Mas os pesquisadores notaram algo profundamente anormal. O ruído de fundo não era o mesmo. Estava defasado, com uma leve distorção no tom e na forma, como uma gravação que havia sido pausada e retomada com uma tonalidade ligeiramente diferente. Essa mudança não era aleatória. Ela espelhava o tempo e a forma de onda do último sinal conhecido da Voyager 2. Foi então que uma hipótese surgiu entre um pequeno, mas crescente grupo de cientistas. E se o silêncio não fosse uma falha, mas uma reinicialização, e se o universo não tivesse ficado em silêncio, mas tivesse sido sobrescrito apenas o suficiente para inserir algo novo? Enviamos a Voyager 2 ao cosmos como um gesto de esperança, uma garrafa à deriva no oceano cósmico selada com o sonho de que talvez em algum lugar alguém a encontrasse. Mas e se ela não fosse encontrada? E se fosse algo esperado? E se nossa mensagem não fosse um sussurro no vazio, mas um convite respondido não por acaso, mas por um desígnio? Porque tudo, desde os pulsos metálicos e o código reescrito até o silêncio do próprio universo, aponta não para a coincidência, mas para uma resposta. Algo lá fora não apenas nos notou, esperou, e agora está usando nossas próprias criações, nossas máquinas, nossas redes para responder. Mas a questão não é se estão ouvindo. É se algum dia pararam.
Talvez a Voyager 2 não tenha descoberto algo alienígena. Talvez tenha ativado algo ancestral. Algo que sempre soube que viríamos procurá-la. Algo que sempre planejou responder. E agora que respondeu, não controlamos mais a conversa. Então a única pergunta que resta é esta: o que despertamos, e podemos sobreviver à resposta. Inscreva-se para ficar por dentro.